gente dorme porque tem que dormir, mas a indignação e a perda da consciência real, né? Porque o que a gente viu não foi ontem, né, João Paulo? Porque o problema não foi ontem. O problema do Criciúma não foi ontem contra o Flamengo, nem anteontem contra o Corinthians. O problema do Criciúma está escrito, claro. Vocês estavam conversando aí sobre os Correios, né? O problema do Correio é hoje, né? Isso não aconteceu hoje, ele vem acontecendo. E agora, se alguém não viu, o preço que se paga é um prejuízo enorme. O que está acontecendo com o Criciúma. Eu queria justamente fazer esse bate-papo contigo aqui, Coutinho, porque a gente tem um público, cara, que vai acompanhar o Eldorado Debate, que acompanha os momentos do esporte, mas nós também temos um público que não vai ao jogo do Criciúma, que não olha a tabela de classificação, mas ele é impactado pelo Criciúma, ele vive o Criciúma, ele acorda de melhor humor quando o Criciúma ganhou, ele fica sabendo só no outro dia. Então nós temos, e muitos desses acompanham porque gostam mais de política, porque gostam mais de economia. Então eu tenho agora, nesse horário, um público que não é assim tão ligado. E eu queria justamente conversando contigo aqui, para a gente tentar entender. Primeiro, por que foi 3-0 pro Flamengo ontem? Olha, João Paulo, então eu vou voltar ao que eu estava falando, dizendo o seguinte, o 3-0 é uma consequência de incompetência, né? Total. Como 4-2 contra o Corinthians, é outra incompetência, pior, muito pior. E contra o Corinthians estava 2-0 e o Criciúma tomou 4-0 a partir dos 20 do segundo tempo. Mas será que isso tudo aconteceu contra o Corinthians e contra o Flamengo, duas poderosas equipes que infelizmente estavam no final da tabela do Criciúma? Não. O Criciúma, nos últimos 51 pontos, ganhou 14. O Criciúma, nos últimos 8 jogos, não venceu. O Criciúma, ele tem um retrospecto negativo impressionante de queda livre. Então, é por isso que eu fiz essa comparação. Não foi detectado isso a tempo para que esse pudesse ser estancado. O Criciúma, na reta final, se descobriu que o Orlando, por exemplo, era uma situação negativa dentro do grupo. Ele foi dispensado, titular absoluto. E assim vamos chegando, né? Então essas situações deveriam ter sido vistas com muito mais antecedências. Olha só, são 17 jogos, 51 pontos, 14 conquistados, é muito pouco numa reta final. O aproveitamento do Criciúma nesse período aí de 17 jogos é 27,5%. Com 27,5% você não fica em divisão nenhuma. Então os números, eles vieram se acumulando prejuízos para o Criciúma, que não conseguiu e não enxergou. Tem alguns pontos também que eu penso que o povo não sabe, nós também, que trabalhamos aí no Eldorado, sabemos pouco, porque o clube está muito fechado, né? Demais para qualquer tipo de informação, mas, por exemplo, os jogadores tomaram conta, os jogadores trocaram o diretor executivo, os jogadores não quiseram usar o ônibus de 2 milhões do clube, os jogadores saíram do hotel porque a comida não era boa. Olha o hotel que eles botaram, hein? Saíram porque a comida não era boa, os jogadores trouxeram o diretor executivo que eles achavam que deveria ser. Então, tem algumas situações de comando também por parte da executiva total, certo? Que cometeram erros. E agora nós temos que lamentar, né? Lamentar. Eu, particularmente, porque viver uma Série A como nós vivemos, graças a um trabalho espetacular que foi feito pela diretoria e também por essa comissão técnica e também por alguns jogadores que aí estavam, ele é espetacular. Mas só que nada é definitivo se você não cuidar, né? Assim, eu estou ouvindo vocês falarem em economia, é a mesma coisa. O futebol é a mesma coisa. Se você não cuidar, você quebra. Se você não investir, você não cresce, certo? Então, são situações que o mercado aponta, e no futebol é a mesma coisa. Ninguém pode querer me convencer de que o futebol é diferente. O futebol é igual. Se tem funcionários que se renderem, você vai adiante. Se não renderem, você vai para trás. O mercado é assim, ou aceita ou não aceita. E o Criciúma, infelizmente, a partir de praticamente da metade do campeonato para frente, ele vem em queda livre. Os números não mentem, então, os números são claríssimos, 51 pontos, você ganha 14, você não vai ficar em série nenhuma. Ainda tem uma remota possibilidade, mas olhem só, nós chegamos à última rodada dependendo do Cuiabá, que já está rebaixado. Então, será possível o Cuiabá vencer o Fluminense hoje? O futebol pode até nos apresentar uma surpresa, né? Uma grande zebra, mas eu acho muito difícil.
E então o que precisou durante todo o percurso foi pensar em preparação física, pensar em jogadores que vieram para cá num patamar salarial muito grande, certo? E não renderam absolutamente nada, em quem os contratou. Tudo isso precisa ser avaliado agora para voltar ao mercado e entrar de novo numa sequência de produção e de crescimento. Agora, infelizmente, depois de tudo que foi feito de bom, né? E aí vem cumprimentos à direção, à torcida espetacular, maravilhosa, aos próprios jogadores que estavam aí, mas faltou uma correção na hora certa para que o barco pudesse